Menos incisão, mais precisão. Sejam bem-vindos a mais um SalvateCast. Alguma vez no ambiente de centro cirúrgico você foi só no automático com os instrumentais da cirurgia minimamente invasiva? Se sim, hoje esse episódio é para você, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais e você se sentir um pouco menos perdido no ambiente de centro cirúrgico. Muito bem, e como a Bela falou, hoje nós vamos abordar os nossos principais instrumentos. Óbvio que não seria impossível trazer todos os instrumentos que nós temos contato no nosso dia a dia, mas olhando para a cirurgia laparoscópica, eu trouxe os principais. E aproveitando a nossa convidada especial, que esteve com a gente no episódio anterior, nós vamos aproveitar a presença dela para comentar também e dizer o que é diferente, o que ela tem lá, o que ela não tem. E é isso. Então, essa foi uma aula, inclusive, que eu dei no Instituto Salvata, no nosso cronograma de aulas, mas eu trouxe de uma forma mais reduzida. E aqui, a primeira coisa que eu trouxe pra gente ver é o carro de vídeo, né? A nossa torre. Que a nossa torre, ela vai ser o nosso principal instrumento para que a cirurgia aconteça, e ela vai ter aquela exposição mesmo nas pernas da paciente para que os cirurgiões eles tenham aquela visão, né? Então, a cirurgia toda, a gente vai ter essa visão através da nossa televisão, né? Da nossa imagem. Então, todas as cirurgias minimamente invasivas vai mudar a posição desse carrinho dependendo de qual é o local que você vai acordar. Olhando para no caso da gente, da ginecologia, né? Que vai ser um acesso para a pelve. A paciente fica em uma posição ginecológica. O cirurgião habitualmente fica à esquerda da paciente, o primeiro auxiliar habitualmente à direita da paciente e o segundo auxiliar nas duas pernas da paciente que vai fazer o manipulador uterino, né? Então, esse posicionamento do carrinho entre as pernas da paciente, atrás do segundo auxílio, proporciona melhor ergonomia para o cirurgião primeiro auxílio. O segundo ideia é que tivesse outra TV, né? Mas na vida, no dia a dia, a pessoa fica assim, ó, robótica. leve. Pode ficar em pé também, né? Pode ficar em pé, do lado do primeiro auxílio. Faz um auxílio tão bom. Às vezes não faz tão bom. O ideal realmente era ter uma outra tela de frente pro segundo auxílio, como acontece na robótica. Na robótica a gente tem mas a gente não consegue na vídeo, laparoscopia, e a gente fica nessa posição. Aqui é a pelve da paciente, a gente fica virado assim de lado, né? Auxiliando a cirurgia. Um pouco de Samara do chamado, mas... Terminar a cirurgia com um torcicolozinho, mas tá tudo certo. Então, a gente tem que o monitor é por onde a gente vai conseguir visualizar tudo que está sendo feito na cirurgia. E essa imagem é através da processadora de vídeo e da câmera, né? A gente consegue fazer a introdução da câmera, que ela tá estéreo, acoplar nesse dispositivo, que aí a gente entra com faz a ótica acoplar Isso, a ótica acoplar nesse dispositivo e puxa a capa de vídeo para essa parte ficar toda estéreo. Já que isso daqui vai ficar com o cirurgião, né? Então vai estar coberto pela capa de vídeo para manter essa... para conseguir fazer o manuseio. Volta aqui, amiga, só pra gente mostrar que se pedirem pra você, faz o white balance aí na torre, WB. Você vai pressionar esse botão WB, você só apertar, não apertar, né? Então, fica a dica, né, pro residente. E basicamente esse botão pra mudar os tons de branco, né? A gente vai falar mais à frente. Perdoe. Mas pode aparecer com AWB também, é a mesma coisa. Exatamente. E é muito importante para conseguir focar a imagem, a gente vai ver mais na frente também. Aqui é onde a gente vai conectar a luz, porque de nada adianta eu conectar a ótica e eu não ter luz. É escuro lá dentro, olha que interessante. Então tem o cabo também, a fonte de luz, certo? E cuidado também que essa pontinha aqui, ela queima. Se você deixar ela ligada em contato com o tecido, vai subir um cheiro meio desagradável de queimado. E no dia seguinte a paciente, o que é isso? Queimadura. Exatamente. Isso nunca aconteceu com as nossas mas tem que ter cuidado. Temos esse cuidado. Mas o pano, né, se você deixar pendurado só no pano, não na paciente, mas no pano, o pano também vai queimar. Né? Exatamente. Aqui é a parte do insuflador, é onde a gente vai conectar o cabo de... como se fosse de um aspirador, porque ele é um... Vai fazer um vácuo, né? Exatamente. Eu tava tentando me lembrar qual é o nome daquele material O látex? Do látex, exatamente. Que a gente vai conectar
na parte da incisão do trocáter, para fazer. E aqui a outra ponta vai ser conectada aqui, e é por onde vai passar todo o gás. Exatamente, para insuflar o abdômen da paciente. O pneu. Para fazer o pneu. E aqui a nossa unidade eletrocirúrgica, isso muda de fornecedor, de marca, né? Mas é basicamente pra gente ver que a gente trabalha com os dois tipos de energia, que é a de corte e coagulação, né? E aí, quando a gente entra com a ultrassônica, ela tem a própria unidade dela separada. E aí a gente tem que entender que para ter essa imagem, ela passa por um fluxo. Então, é a fonte de luz que passa para a fibra óptica, que a gente consegue visualizar, né? E vai passar pela câmera, vai passar para a processadora e a gente vai ver no monitor. Show. Ok? Então é toda uma física, né? Até a Exatamente. gente conseguir ver ali na telinha bonitinho. Em todos esses cabos vão fazer várias conexões pra gente conseguir ter um acesso Isso. perfeito à cavidade. Aí, geralmente, os cabos você pode passar, como o cirurgião tá à esquerda, né? Os cabos de energia a gente passa aqui por cima, né? E o carrinho de energia geralmente fica desse lado direito, a paciente atrás do primeiro auxílio. E o da ótica, do gás, todos esses a gente passa pela perna direita da paciente, né? Exatamente. E uma pessoa que está não estéreo, que vai acumular as coisas na Circulante. Lembrar da placa, né? De posicionar Voltando, próximo do local onde vai ser o ambiente cirúrgico para circular o mínimo possível Geralmente na de... pele. Ter o cuidado né, de não energia. molhar, né, Sim. durante a higienização da paciente, né, com clorex ali, que aí pode queimar também. Isso. E tanto o bipolar quanto o monopolar ficam naquele carrinho, né? E aí, como a Letícia estava falando sobre o white balance, né? Ele é importante para a gente conseguir fazer um balanço mesmo da luz. Porque quando a gente entra na cavidade sem ter feito essa função, ela vai ter mais uma aparência mais amarelada. E aí, quando a gente... É como se fosse uma equalização, assim, da imagem. Dos tons. Exato. E ela fica naquele tom mais real. Né, um tom mais rosado, que realmente é o que a gente espera. E que, como tu disse, ajuda a focar, né? Ajuda a gente a ter uma imagem melhor. Só que aí dentro no próprio cabeçote, digamos assim, da câmera, a gente tem como fazer esse controle, né? Do zoom, a gente tem como ajustar o zoom, ajustar o foco e também o ganho que é tanto do brilho, né? Aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade de acordo com o que a gente precise. Então, mostrando aqui um pouco da diferença de uma imagem sem ter feito o ajuste com o white balance, fica bem amarelado. E depois de ter feito o ajuste. É totalmente diferente. Consegue definir as estruturas anatômicas pelas cores, né? Exatamente. Totalmente diferente. A gente percebe, né? Vê como a parte da gordura tá mais amarelada. Aqui tá um pouco parecido até, inclusive, com o peritônio. Enfim, ficaria mais difícil mesmo. E aqui mostrando que o nosso monitor ele é diferente de pegar uma televisão de casa e colocar lá no caso de vídeo. Um monitor, ele tem toda essa diferença por causa da qualidade, né? Então, assim... O delay é reduzido. Exatamente, é praticamente... em tempo real, o manuseio do que a gente está fazendo, ao que passa, né? Não tem aquela diferença de tempo. Eu não estou fazendo um ponto de sutura e só daqui a 2 segundos que vai aparecer. Não, ele é praticamente que zero a diferença de tempo, no mesmo momento. E aí eu trouxe também sobre a diferença da ótica, né? A gente tem a ótica de 0 graus e a ótica de 30 graus. Quer falar um pouco, Bela? No dia a dia vai depender muito da preferência do cirurgião, né? Que a gente vê como a gente alterna entre uma equipe principal e o que a gente chama de equipe 2, né? A gente consegue ver muito essa diferença de preferência. Então, na equipe principal, que é a doutora Catiane, San Andrés, elas preferem a ótica de 0 graus. E da equipe da Lília, da Diege, da Amanda, a Yane, Isadora, todas essas elas preferem a ótica de 30 graus. E como tudo na vida tem seu lado positivo e o lado negativo, né? Então a vantagem da ótica de 0 graus é que você não precisa ficar manejando ali durante a cirurgia aonde vai estar o cabo da ótica, você só segura aquilo ali. Basicamente é só a sua munheca, né? Que você tem que manter retinha ali. Lembrar de não
fazer isso, né? aqui Não de você você vai manter deixar reto. retinho. Mas o cabo você não vai mexer. A de 30 graus tem esse lado negativo, possamos dizer, de no primeiro auxílio. Você tá segurando aqui a sua pinça, tá aqui, você ainda tem que tentar Isso aí eu acho manejar de complicado. 0 graus. Isso é um pouco difícil. Porém, Às o vezes que você acessa a não imagem conseguir ver melhor. com a ótica de 30 graus... Você não vê com mais Olha, então ela dá essa amplitude muito boa na visão, né? De quando você vai ali pro compartimento posterior, você conseguir Você rodar virar, direitinho. né? Que inclusive a ótica do robô é a de 30 graus, né? Então você consegue ver... Que ela consegue fazer as curvinhas. Só que aí uma né? coisa é o robô lá, né? Que ele fica ali estático, segurando. Outra Que você não precisa soltar nada, né? É Pra você, no mudar. primeiro auxílio, ficar fazendo isso. Mas aí tem uma coisa que dá pra gente fazer também, que é combinar com a instrumentadora, né? Segura aqui. Help, por favor. Eu acho que é mais Porque assim, ajuda. de a gente ter o controle mesmo, a entender, tem momentos que a gente sabe que a ótica de 30 ela vai ajudar essa angulação, a gente vai conseguir ver uma parte posterior que a de 0 a gente podia quebrar a mão e talvez não conseguiria ver uma imagem tão perfeita, né? Um acesso tão perfeito pela imagem. Mas tem essa dificuldade mesmo. Tenho que soltar ali uma pinça, tem todo esse cuidado também. Como que eu vou soltar? Aonde é que Teve vou até deixar? uma cirurgia recente, que tu entrou de segundo auxílio e entrei de primeiro auxílio com a doutora Sara, que o acesso no compartimento anterior tava muito ruim. Tu lembra que aí se lembro tivesse uma que o ótica útero de era muito 30... Teria ajudado. É, porque o útero era muito grande, e aí na manipulação a Bela não conseguia baixar porque ele já era muito Ele grande. era tão grande que ele já tava encostando na Mesmo parede, assim, subindo não tinha muito manipulador, alto da paciente, ele não né? baixava, ele não baixava. Era muito grande. E aí se tivesse uma ótica de 30, a gente conseguiria acessar esse compartimento anterior com uma facilidade muito maior, né? Mas vencemos. No meu hospital Bem cedo. atual, como eles têm uma clínica de endometriose, tudo é 30 graus. 30 Tudo é graus, 30, né? né? Realmente. Tem as vantagens, depende do que você é adaptado a utilizar. Acho que questão de... Mas é a mesma dificuldade. Você se sente um pouco frustrado. Você sabe que tem que ajustar a imagem, mas você não sabe, posso mexer, posso soltar a pinça. E aí você sempre tenta mexer assim com o dedo e não consegue. Tem uma colega que desenvolveu essa técnica do indicador, mas você vai fatigar. Como é isso? Ela tenta Porque o Segurar porque a às vezes você câmera. tem que achar a às vezes você vai com o fibra. indicador tentando Tenta mexer assim com o polegar, mas não dá. Entendi. Cansa, É bem não difícil. dá. Chega, Até porque às vezes você está fazendo uma tração muito importante com a sua pinça. Né? Você tá auxiliando super bem, tipo assim, meu Deus, se eu saltar, eu vou perder essa tração que tá tão perfeita. E a gente na parte de curva de aprendizado, que você fica lá. Não foi muito fácil aprender esse tecido, por favor. Eu demorei tanto tempo pra segurar. Eu demorei muito tempo pra segurar esse negócio, não pego aqui, não vou soltar. Fico aqui lutando pra mim. Mas é isso aí. Aí quando eu não tô segurando nada, só não quero que a pinça caia, aí eu peço pra instrumentadora, segura aqui rapidinho. O jeitinho dá certo. O jeitinho dá certo. Então, no meu serviço a gente usa muito essa óptica de 30 graus e no começo tem uma curva de aprendizagem mais lenta. E essa dificuldade eu compartilho, é igual, todo mundo tem essa dificuldade, ou alguém tem que parar para mudar. A vantagem de quando o cirurgião está usando o laser, que é ele que segura a câmera, então o auxiliar não segura a câmera. Se a imagem estiver ruim, não é um problema do residente do fellow. Ele que resolva a imagem Ele que dele. resolva a imagem dele. Não vai ser o fellow que vai estar dificultando. Vai ser bom. E aí, falando mais, assim, dos nossos instrumentais para cirurgia mesmo, a gente tem a agulha de Veres, que a gente falou até no episódio passado, que a gente entra como a nossa primeira punção para o abdômen vai ser através da agulha de Veres, que é onde a gente vai tentar passar, né, do peritônio. E aí a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para ter noção de que está no local certo ou não, como por exemplo o teste da gota e também para aspirar, né? E aí a gente viu que está no local certo, a gente começa a fazer o pneumo através da própria agulha de Veres, que ela já cria uma certa resistência em relação à passagem do gás. Então ela não deixa aquele pneumo ser feito de uma forma muito abrupta, né? Ela segura o fluxo, Ela vai né? segurar o Deixa o fluxo. fluxo Então a ser gente mais vai rápido. conseguir acoplar, né, o pneumo, o gás, nessa região, e aí ela vai fazer esse pneumo de forma mais gradual.
E aí aumentar mais devagar mesmo para não trazer nenhum problema hemodinâmico exatamente, mesmo, né, para o paciente. Para não comprometer a circulação. E quando a gente coloca a agulha de Veres, depois de fazer os testes de segurança, quando a gente acoplar, a gente olha a pressão para ver se realmente está no local, né? Exatamente. Então, a pressão de 0 até negativa em pacientes mais magros, né? Se a paciente for um IMC um pouco elevado, pode ser que esteja positiva, mas ainda assim não muito alto, né? No máximo ali 4. E a diferença dos dois tipos, né? De agulha de Veres tem a descartável e tem aquela que é permanente. E a permanente. Que a permanente, ela não é transparente, né? Então, quando a gente vai fazer o teste da gota, a gente tira a seringa e faz uma gotinha em cima da agulha, pra ver se ela desce. Porque se for transparente, a gente só aperta e deixa o soro, deixa ver o soro descendo, né? Como não é transparente, a permanente, aí a gente faz desacoplado a E seringa. outra coisa ruim dessa permanente é que com o tempo a ponta ela vai ficando romba, né? É bem ruinzinho, Então, né? pra fazer a passagem, às vezes tem muita dificuldade só por causa Você não disso. consegue perceber aquelas resistências Porque a direitinho, molinha né? também vai desgastando. É Fica ruim mais mesmo. difícil. Algumas vezes a gente já precisou trocar a agulha de Veres por ser Descartáveis permanente. É bem mais prático. Descartável é ótimo. Aí é coisa fina. Então, a gente, sabendo que está no local certo, fizemos o pneu, vamos fazer o nosso campo. E pra gente conseguir entrar com as nossas pinças, a gente faz a incisão dos trocáteres. E aí, são diversas formas de puncionar e posições. A gente tem as nossas preferências pelo nosso campo, né? Por ser a ginecológica, a gente tem ali o nosso órgão-alvo, que hoje não é o caso. Dá pra gente trazer, podemos trazer em uma próxima conversa. Os cantos de incisão dos trocáteres, né? Sobre primeira punção, punções auxiliares. Exatamente. Mas aí a gente tem os trocáteres dos menores, né, aos maiores, como por exemplo os de 12 milímetros, que é por eles que a gente precisa passar, às vezes, um instrumento maior, como quando a gente entra com um oscilador, ou quando a gente vai tirar uma peça maior que não dá pra fazer só uma retirada pela punção menor, ou então quando não tem uma esterectomia, a gente não tira pela via vaginal, né? Então, a gente tem 5, 10, 12, tem alguns cantos de 8 também, né? O importante é quando a gente vai fechar essas incisões de cada trocáter, né? Porque quando é um trocáter de 8 para baixo, a gente não precisa fechar a poneurose, né? A gente não só precisa quando é de 10 para cima. E aí tem que lembrar de se fechar em 2 tempos, né? A poneurose e depois a pele. Exatamente. Quando são trocáteres maiores. No robô são todos de 8 e no dia a dia a gente usa 5 ou 10 na umbilical e 5 para os auxiliares, né? E aí, as nossas principais pinças eu trouxe aqui primeiro a Maryland, que é uma que a gente usa, acho que praticamente todas as cirurgias a gente vai usar em algum momento a Maryland. É nela que a gente acopla o bipolar para fazer a coagulação dos vasos. E aí eu acho que ela é uma das principais pinças que a gente usa na nossa rotina. Eu acho que é impossível entrar numa laparoscópica que a gente não use a Maryland. Habitualmente ela tá na esquerda, né? Trocata da fossa ilíaca esquerda e entra com a pinça ultrassônica no trocata central, né? Às vezes a gente troca, né, pra fazer a uterina do outro lado também. Pra fossa ilíaca direita. E até quando a gente compra as caixas mesmo de treinamento, o ideal, na verdade, é você fazer suturas com 2 porta-agulhas. Mas geralmente essas caixas de treinamento vem uma pinça de cada. Uma tesoura, um porta-agulha e uma Maryland, né? Que aí é possível fazer sutura com a Maryland e o porta-agulha. Não é o mais indicado, mas é possível. Na nossa prática do dia a dia, geralmente faz com os 2 porta-agulhas. Sim. Tem gente que defende de fazer a sutura assim, porque acaba com que você tem porta-agulha e na outra mão uma pinça traumática. Sim, aham. Mas você ganha muito tempo tendo 2 porta-agulhas. Total. A gente treina muito com 2 porta-agulhas, então é bem melhor mesmo. A fenestrada, ela vai ser muito importante para apreensão, porque ela faz essa apreensão firme, então ela nos ajuda na tração, que a gente fala tanto, né? Que a tração e contra-tração é fundamental para uma cirurgia perfeita. Então ela vai nos ajudar até ali aquele controle do que a gente está pegando, daquele tecido, né? E a gente consegue fazer esse tracionamento sem realmente machucar tão forte, de uma forma tão agressiva, aquela estrutura. Né? E na robótica, a fenestrada é a bipolar, né? Isso. A gente tem a capacidade tanto de fazer a tração quanto de ter energia na mesma pinça, né? Na robótica. Bem interessante. E mesmo tendo essa fenestração, né, ela não esmaga, né? Aquele tecido que está sendo preso ali. Ela não tá rasga, né? Exatamente. Assim.
A Endoclint também é outra queridinha da gente. Ela é ótima também pra atração, ajuda bastante. É o braço do Fellow, né? É o Geralmente Sim. fica endocrino. O que o Fellow faria se tivesse lá dentro da barriga, né? Pegaria com a mão. Pega com a Endoclint, use a Endoclint. Então, ela tem esses dentes, né, na ponta, mas ela tem um menor risco comparado às denteadas, né? Aquela traumática, a pinça traumática mesmo, né? E aí, então, ela vai conseguir fazer tem tanta apreensão quanto ajuda também na tração. E aqui, as traumáticas. E aí, elas vão ser super fundamentais nas cirurgias, principalmente naqueles de mioma, né? Tem a dentinho aqui, eu vou fazer minha reparação da minha popularmente chama de dente. É a reparação. reparação da minha aula, que eu disse que a gente não usava tanto. Corta pra gente usar. A gente usa muito, sim. Porque às vezes o tecido ele fica deslizando e não é um tecido que você tem assim, um apego de precisar machucar. Por exemplo, você tá fazendo a peritonectomia do tecido doente de endometriose. Aí você pega o Endoclint, aí desliza. Desliza. Essa aqui é a cachorrão, né? Essa é a cachorrão. Cachorrão. Primeira vez eu fiquei confusa. Vou introduzir esses nomes na Europa. Big Dog. Qual que é a da direita? É a dentinho e essa aqui, na verdade, ela que só articula uma, né? Acho que ela nem a dentinho mais fácil, né? Mas a nossa mesmo é dentinha, só um. Eu acho que é o que equivalente da Maness, que a gente chama. Essa aqui da ponta, cachorrão. E no robô Que é a que é a você usa Tenacum, no né? Mas em francês, né? Vai ser o como? Eles não sei onde Como é chamam o grande? Não, o nome. Big Dog. O Big Dog. O Big Dog. Crochão. Vai ser isso agora, a gente vai chamar. Vai A gente vai gourmetizar o nome do Vamos cachorro. gourmetizar o cachorrão. Menina, tudo bem que a paciente fica dormindo, nem imagina as bichinhas escutar a gente falando, traz aí o cachorrão. Mas a pinça Bulldog é legal. Porque até na cesárea eu tenho um cuidado porque a gente tem a pinça dente de rato, né? Que eu gosto muito da dente de rato. Dente de rato eu é não vou falar feio. da dente de rato. Meu Deus, vai pegar aperta. Doutora pedindo um dente com um rato. Mas essa não seria... a jacaré, a gente fala crocodile. Crocodilo é. Mas cachorrão tem Cachorrão tem uma um pila poder. assim, Como né? é de novo? Eu esqueci já. Maness. Não, cachorrão? dentinho esse daí. Crochão. Crochão. Traz o colchão. Traz esse mioma aqui. Ficou até chique. Chique, amei, vou usar demais. E aí a gente tem o gancho monopolar, que a gente conhece como o hook. E ele é muito importante na nossa abertura da cúpula, né? Quando a gente faz toda a dissecção, já soltou todo o útero. Agora a gente vai fazer só a colpotomia, que é fazer aquela delimitação ao redor do colo pra realmente abrir a cúpula vaginal. A gente usa apenas o gancho monopolar. Ele tem um poder de corte maior, né? Então ele realmente vai, como o colo é uma estrutura mais grosseira, ele vai ter um poder de um corte um pouquinho mais delicado. E ao mesmo tempo não dissemina tanta energia Tanta perifericamente para não ter um dano térmico já que vaginal. tem muitas estruturas muitas estruturas importantes próximas. Isso, e você não fazer carbonização dos tecidos e dificultar aquela coaptação, aumentar a essência de deiscência. Então ela aqui é muito boa nesse sentido. E aí o segundo auxílio nessa parte é muito importante fazendo uma tração no sentido cranial, que aí o copinho delimita e a pessoa vem com o hook. E não movimentar com brutalidade nesse momento, né? Principalmente Porque quando é ele tá uma ativado, monopolar, né? né? Então ele é ativado e o movimento de uma vez, como num corte, ele vai cortar qualquer coisa que estiver na frente dele. Quando você é estudante ali, ainda não é residente, geralmente, às vezes é um estudante que faz a via vaginal, você não entende o trabalho importante que você tem, né? Quando o cirurgião faz força, empurra o útero, empurra, você não tá entendendo o seu trabalho. Mas aquela manobra ali é fundamental. Muda tudo. Muda tudo. Não só para delimitação, mas para afastar estruturas como principalmente o ureter, né? Que é o nosso maior medo. Que passa muito próximo da artéria uterina. Então, quando você faz extração cranial, você aumenta essa distância de meio centímetro para coisa de 2,5, né? E aí a nossa tesoura laparoscópica, que ela é uma tesoura
comum. É uma tesoura. Que de preferência que corte bem. E corte bem. É uma tesoura alongada, pronto, é isso. É isso, ela não tem muita... Não tem glamour, não tem habilidade Ela tem A social. diferença pra robótica é que ela tem energia também. E nela é a monopolar, na robótica. Na robótica. É. A pinça bipolar, como a gente falou, é a Maryland, só que ela tá acoplada com a energia, né? E aí ela tem esse poder de fazer essa coagulação dos vasos, principalmente quando a gente tá ali na uterina. Ela tem, pela própria anatomia dela, né? Ela consegue pegar bem a artéria. E aí a gente consegue fazer sem uma tração, né? A gente consegue fazer essa coagulação. O aspirador, ele vai ser muito importante nos casos, né, que a gente precisa limpar o campo cirúrgico porque teve algum sangramento, e aí a gente faz a aspiração, e também ele no mesmo cano dele, né, no mesmo látex, a gente também acopla com o soro, e aí a gente consegue fazer a irrigação e a aspiração no mesmo dispositivo, e isso facilita. Não precisa fazer uma incisão a mais para isso, a gente entra em um dos nossos trocáteres de trabalho, e aí geralmente a gente usa muito também no final da cirurgia. Esse aqui geralmente a gente não tem no dia a dia, né? Esse que é direitinho. Geralmente a gente acopla um equipo de um soro Isso. em uma extremidade e Na um outra látex extremidade, na o outra pra conseguir Às fazer o vezes no vácuo e próprio a trocado a gente aspiração. consegue ficar uma seringa também e dá certo fazer. Sem conseguir direcionar, mas pelo menos pra irrigar de alguma forma. Ou então acoplar o próprio equipo no trocado No trocado também. Aí também, você fica aí você vai mirando com o trocado. trocado. Sim. Só que lambuza mais, né? Joga pra mais câncer. O porta-agulha laparoscópico, como a Letícia disse, sempre seria o melhor dos mundos, sempre ter 2, né? E a gente consegue sempre ter 2 para fazer as nossas suturas. E a diferença dele é que por causa dessa... Não é nem um dente, assim, mas essa estrutura Essas ranhuras, né? Isso, essa ranhura, ela consegue segurar bem a agulha, né? Sem deslize. Então, a apreensão, ela é boa e correta. Ela não... E trava, né? A gente Exatamente. consegue travar e segurar a Porque agulha a sem estar cremalheira fazendo Não corre o aquela risco força. de elas escapar. Que é diferente na robótica, né? Que ele não trava. Então ele tem que ficar lá segurando na robótica. Porque ele não tem um travamento. E aí o manipulador uterino, que ele vai ser muito importante, o segundo auxiliar, entra com esse dispositivo via vaginal. E aí é a partir dessa manipulação que a gente consegue ter a visualização de todas as estruturas da pelve, né? E aí, quero ver a parte mais anterior, quero ver posterior, mais para direita, para esquerda. Então é o segundo auxílio que consegue fazer essa manipulação com esse dispositivo. E aí no manipulador ele tem os permanentes e os descartáveis, né? A gente, particularmente, eu amo muito esse daqui. E aí você, residente, que fica meio em dúvida, né, do que é que seria esse manipulador descartável, então essa parte verde é o copinho, nessa parte aqui você tem os números que nem da esterometria, né? Então você vai fazer a esterometria para ter uma noção ali do tamanho desse útero da paciente, no colo você vai entender se você vai pedir um médio, um grande, um extra grande, dependendo da dimensão desse colo uterino, para escolher o tamanho desse copinho. Esse cafezinho, balãozinho na ponta, ele vai insuflar dentro da cavidade. Com isso, você vai conseguir manipular o útero sem ficar saindo. E essa partezinha azul, você vai empurrar para segurar o copinho no lugar certo, e que você gira, né, para travar. Tem alguns manipuladores que ele não vai ter essa travazinha aqui em cima, né? Você só vai empurrar o copinho e pode ser que tenha um insuflador de CAF vaginal para conseguir não perder o pneu. Que é o né? melhor. Que aí o mecanismo desse vai ser esse copinho aqui azul, invertido, né? Pra não perder o pneu. No caso de alguns é um balão mesmo que é insuflado na vagina. Então teriam 2 balões, né? Esse de dentro da cavidade e o de dentro da vagina. Isso. Né? E a maioria desses mecanismos descartáveis também tem algum local para você fazer a cromotubagem. Então nesse aqui, esse é o que vai insuflar esse CAF. Mas aqui atrás dele tem uma região, um buraquinho que você vai... É possível fazer a cromotubagem. Tem outros que vem uma segunda cordinha dessa. Aí um é para cromotubagem, outra é para insuflar o CAF aqui de dentro. E os que tem o balão vaginal, geralmente a cordinha fica aqui embaixo, solta, para você insuflar o CAF da vagina, balão da vagina. E a nossa pinça ultrassônica, que ela também é para coagulação, né, de vasos. E aí, na teoria, também a gente poderia usar ela para coagular, inclusive, uma artéria uterina,
né? Mas na nossa prática, a gente faz a coagulação primeiro com a bipolar e depois a gente vem com a ultrassônica, né? A ultrassônica, ela pode cauterizar vasos de até 7 milímetros, né? Isso Exato. pode Da marca, acontecer. né, da é. pinça ultrassônica. Tem um uns que são até botãozinho 5. específico pra isso, né? Exato. Mas geralmente a gente sempre, quando são vasos assim de maior calibre, a gente sempre usa a bipolar antes pra garantir essa Exato. coagulação e depois finalizar a secção do vaso com a ultrassônica, né? E a ultrassônica, ela converte a energia mecânica na energia térmica, né? Diferente dos outros que a gente viu, que é Não a é uma parte bipolar ou elétrica que vai monopolar, ter- né? É uma movimentação energia excessiva de uma das palhetinhas, que é mais escura, né? Isso. E a Que outra essa ela é daqui de porcelana. baixo. Ela Essa é não- inativa, essa é essa é ativa. ativa. E essa você tem que ter cuidado, porque dependendo do tempo que você deixou acionado, ela vai continuar muito quente. Então Sim. tem que ter cuidado pra não lesar órgãos periféricos. Porque na hora que você para de acionar, ela ainda vai estar quente. Então segura um pouquinho que ela ainda pode danificar alguma estrutura, né? Porque que ela você pode não atingir queira. mais do que 200 graus. E muito rápido. Se passar de 5 segundos, com certeza vai ter atingido mais de 200 graus. E aí é isso. Sempre é importante, antes de iniciar qualquer cirurgia, que a gente faça sempre esse checklist do nosso material, né? Pra não passar aperreio e aí no meio da cirurgia ficar, ai, cadê o cabo, cadê não sei o que, não sei o que. Tudo isso é papel do cirurgião de checar antes mesmo de iniciar. Então, sempre ver. Carro de vídeo tá completo, todos os equipamentos estão funcionando, eu tô com a minha energia funcionando, tá calibrado, tá na minha quantidade que eu delimitei. A ótica tá perfeita, não tá com nenhuma... não tá quebrada. O cilindro tá cheio, eu vou ter o gás pra Cirurgia toda. permanecer na cirurgia inteira, né? Ou eu vou precisar trocar. A Enfim. placa foi posicionada, onde ela foi posicionada. Tá tudo correto, não isso. tá encharcada, alguma coisa assim. Exatamente. Então é isso. Eu acho que foi um Tudão. compilado. Tudão, E tem muitos outros materiais que com certeza a gente usa também muito no nosso dia a dia, mas a intenção foi mais mostrar As pinças o principais. nosso arroz com feijão aí lindo da vídeo do nosso dia a dia. É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima.